então a palavra à nossa irmã Rosângela. Obrigada. Bom, boa noite, né? Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, né? Kardec, uma casa antiga, bem frequentada, né? Com muitos trabalhadores e uma população dos bairros vizinhos, né? Será que o som é do meu power? Dá um socorrinho aqui. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema que me é muito particular. Eu, como profissão, trabalho no Tribunal de Justiça, na Vara da Família, e juridicamente vejo o pessoal falar de família o dia todo. No Espiritismo, é uma das partes da doutrina que me faz estudar. No início, me interessei muito, comecei a frequentar uma casa espírita para entender o porquê de eu estar onde eu estava com as pessoas que eu estava. Eu percebi que as coisas são bem complexas. Então, até hoje, tudo que se diz respeito à formação das famílias espirituais, das famílias consanguíneas, eu gosto de estudar e gosto de ler. Na noite de hoje, eu trouxe para a gente discutir alguma coisa, falando sobre os relacionamentos e de como a gente tem ainda alguma certa dificuldade em conviver bem, né? Porque nós ainda não entendemos muito bem o porquê de estarmos com as pessoas que estamos, onde estamos e nos papéis que estamos. Quando eu digo papéis, não é? Nas nossas sucessivas encarnações, nós vamos trocando de papéis. Ora somos mães, ora somos pai, ora somos filhos, ora somos primos. Enfim, de acordo com a nossa necessidade de aprimoramento e de convivência com as pessoas do nosso ciclo familiar. No Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 14, nós vamos ter vários itens falando da formação da nossa família, falando de comportamento familiar, comportamento mãe e filho, comportamento de vivência, né? De nós enquanto espírito, falando do nosso parentesco corporal e do nosso parentesco espiritual. A nossa grande dificuldade, enquanto nós não entendemos o porquê que nós estamos com as pessoas que estamos, onde estamos e nos papéis que estamos, nós não vamos aproveitar a grande programação da nossa encarnação, não é? Nós passamos boa parte da nossa vida, da nossa vivência, da nossa existência, questionando e às vezes criticando e achando que os nossos parentes são difíceis, né? Conviver em família não é fácil, não é como a gente participar de um clube, de um grupo, que a gente, quando as coisas começam a não dar certo, a gente vai embora, não aparece nunca mais, né? Não é. Não tem como a gente abandonar. Alguns entes familiares, a gente até consegue ficar longe deles depois de alguma convivência, quando as coisas não dão mais certo. Mas a nossa base, o nosso ser pai, ser mãe, ser filho, a gente é pai, mãe e filho durante a nossa existência nessa encarnação. Então, não tem como fugir. A gente até foge às vezes, né? Porque é mais interessante para a gente conviver onde as coisas são mais fáceis, não é? Olhando para a nossa vida diária, o nosso grande problema no início é compreender, não é? E perdoar as incompreensões, ciúmes, intolerâncias, não é? Das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Mas se nós começarmos a raciocinar, independentemente de sermos filhos, de sermos pais, né, de sermos marido e mulher, todos nós somos espíritos. E isso nos nivela. Não importa a mãe mais velha, o filho mais novo, a mãe menos estudada, o filho doutor. Nós conseguimos progresso, mas em síntese, todos nós somos espíritos fazendo a mesma coisa aqui enquanto encarnados, que é procurando a nossa melhora, procurando a nossa evolução, passando pelas experiências e buscando aprender com elas. Não é? Então, isso faz com que
todos nós vamos cometer erros, todos nós vamos desagradar alguém, vamos ser desagradados, né? Então, nós somos nivelados, todos nós somos espíritos, estamos passando pelas mesmas dificuldades, né? Independentemente de ser pai, de ser mãe, nós já temos que começar perdoando todo mundo, porque todo mundo vai errar, todo mundo vai pisar na bola, não é? Vai decepcionar, vai ser decepcionado, enfim. As nossas condições são as mesmas, né? Não há, muito embora haja a hierarquia na família, mas nós somos todos parceiros, somos todos espíritos passando pelas mesmas dificuldades. O que nos difere é que alguns chegaram antes, outros chegaram depois, alguns são mais velhos, mas isso não altera a nossa condição. Então, mesmo por isso é que fomos colocados juntos na mesma casa, não é? E mais importante, nós nos atraímos, né? A gente se atrai pelas qualidades, pelas dificuldades e pelos defeitos, né? Muitas vezes aquilo que mais nos irrita, nos deixa, né, mal-humorado, vendo um defeito no outro, nós também temos aquele defeito, nós também temos aquela dificuldade ainda, né? Nem sempre os nossos parentes, né, são os nossos melhores amigos, não é? Nem sempre. Por graça de Deus, né, nós não conseguimos lembrar o porquê exatamente que nós nos juntamos embaixo do mesmo teto. Até nós não podemos mesmo nos lembrar, porque alguns dos nossos familiares nessa encarnação, muito provavelmente na encarnação anterior, foi algum desafeto, né? Nós até talvez tenhamos feito coisas não muito louváveis, né? E até por reparação, né? Pedimos que essa pessoa viesse encarnada bem próximo no nosso ciclo familiar. Então, é melhor que a gente não lembre que o nosso filho amado hoje, né, tenha sido o nosso inimigo em encarnação passada, e que nós não teríamos coragem de beijar ele toda hora, abraçar, né? Isso iria atrapalhar um pouco a nossa convivência. Então, Salomão já dizia, né, que há amigo mais chegado do que um irmão. Às vezes, sim, né? Porque as diferenças, às vezes, nos afastam. Não deveria. Nós deveríamos nos auxiliar mutuamente para que pudéssemos conviver de maneira harmoniosa, não é? E nos ajudando a melhorar, não é? Nos ajudando a buscar a nossa melhora, a nossa evolução, nos tornarmos pessoas melhores, mas a dificuldade do dia a dia nos afasta um pouco disso. Não é? A lei do amor e da justiça faz com que a gente conviva com as dificuldades, com os nossos parentes difíceis, com o nosso irmão, nós não temos muita afinidade, com aquele pai que não nos dá muita atenção, enfim, para que a gente possa aprender com esses comportamentos e auxiliar para que esses nossos irmãos, esses mesmos espíritos encarnados na nossa família, possam progredir. Não é? Então, a gente fala assim, que um exemplo fala mais que 1000 palavras, né? Se nós dermos amor àquele que só sabe dar mau humor, cara franzida e tudo mais, provavelmente ele vai perceber que é bem mais gostoso, é bem mais fácil viver bem-humorado, amorosamente, do que as turras, brigando, apontando o dedo, julgando, enfim. A nossa convivência tem esse grande papel, para que a gente possa aprender e possa ensinar também, não é? Nós todos aqui estamos buscando a nossa evolução. E também podemos, nas encarnações, ir quitando os nossos débitos com os nossos inimigos antepassados, não é? Melhorando nossas atitudes, enfim, sempre tendo a encarnação como uma grande oportunidade de melhora, uma grande oportunidade de fazer diferente, não é? Não deixar que a nossa encarnação transcorra sem que a gente busque de verdade a nossa melhora, a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Não é? Nós vivemos, às vezes, de uma maneira ilusória, pensando que nós estamos aqui para conseguir bens materiais, títulos, posses, enfim. Não é por isso que a gente está aqui, definitivamente não. Tudo isso facilita a nossa caminhada, não é? Nós não podemos negar que, às vezes, um pouco de conforto, uma boa casa, um bom estudo, saúde, facilita as coisas. Mas nós viemos aqui para nos tornarmos pessoas melhores, independentemente
das posses ou não. Muitas vezes nós somos abençoados com posses, ou então temos nossa vida facilitada com dinheiro e posição social, justamente para sermos testados como é que a gente lida com isso, não é? Porque, como diz um amigo, ser bonzinho com uma boa casa, com dinheiro, com um carro bom, é quase que mais fácil. Agora, ser bonzinho com as dificuldades, com as diversidades da vida, exige mais vontade de ser bonzinho, né? Então, tudo isso que a gente busca freneticamente aí não é o objetivo da nossa encarnação, de maneira nenhuma. A gente vai recebendo isso até para a gente aprender a lidar com tudo isso, né? Para a gente aprender que o materialismo não é o objetivo da nossa encarnação e que nós temos que nos aproximar do nosso lado espiritual cada vez mais. Diante das dificuldades, né, nós temos que buscar com muita força mesmo a compreensão. Quando nós falamos de compreensão, muitas vezes a gente nem consegue aceitar um comportamento, mas a gente compreende. Não aceito, às vezes, a grosseria, não aceito o grito, mas eu compreendo que naquele momento, aquele que me dirigiu uma ofensa só pode fazer aquilo. De repente, ele nem aprendeu ainda a ser amável, né? De repente, ele ainda não aprendeu a desenvolver a paciência, né? Não aprendeu ainda a lidar com as diversidades, e só o que ele pode fazer no momento é gritos, caras feias, enfim. Compreender vem antes do aceitar, né? E tendo um pouco de paciência, não é? E esperando que aquele que a gente critica hoje ou que nos fere trabalhe um pouco mais, não é? E se torne uma pessoa mais amável, mais adorável. Cada um de nós está num patamar de compreensão, né? De aceitação, de paciência. Nós olharmos aqui nessa sala hoje, nós não vamos encontrar ninguém que pense igualzinho sobre tudo. Nós temos algumas afinidades, mas nós vamos divergir em muita coisa, né? Nós vamos divergir em muita coisa. Naquilo que é mais básico, nós já somos nivelados e unânimes. Ninguém aqui tem coragem de sair de onde está sentado agora e virar ao lado e matar alguém. Isso já não passa pela nossa cabeça, né? Nós não precisamos mais disso e nós já não aceitamos que ninguém tire a vida do outro por nada, né? Muitos de nós aqui já não aceitam pequenos comportamentos. Olha, tem alguém aqui que se falar que vai jogar um papel na rua, não vai aceitar. Vai achar que isso é uma coisa inaceitável. Porque a consciência ecológica já está a níveis altíssimos, não é? Alguns ainda pensam, joga papel, tem tanto papel aí, daqui a pouco vem alguém e varre tudo, não vejo problema. Enfim, nós temos que respeitar o entendimento de todo mundo e a compreensão. Amanhã, essa mesma pessoa que está dizendo, deixa o papel aí, daqui a pouco alguém vem e cata, pode acordar e falar, puxa vida, aquela pessoa tem razão. Se eu também jogar o papel e o vizinho, tudo isso vai dar no que a gente já viu, enchente, rio cheio, bueiro tampado. Então, se um a mais amanhã já não jogar o papel na rua, nós já estamos moralmente melhorando. Mas nós temos que esperar que as pessoas tenham essa compreensão. Diz um ditado que nós não conseguimos promover no nosso comportamento grandes mudanças. Na nossa encarnação, às vezes a gente tem tantos planos, né? Quero isso, quero aquilo, vou fazer aquilo, aquilo outro, mas a gente consegue, às vezes, a nossa evolução, às vezes, é medida em centímetro. E isso estamos falando de nós mesmos, né? Então, quando nós temos a ilusão de que nós vamos mudar alguém, a gente está gastando o tempo, né? E deixando de trabalhar na nossa vida. Porque conosco nós conseguimos mudanças muito pequenininhas e muito devagarinho, né? A gente não consegue acordar amanhã, quem tem um vício, fala, olha, a partir de agora, daqui meia hora, não fumo mais. Não é desse jeito, né? A gente, às vezes, aprendeu a fumar ou adquiriu um vício que já nos acompanha há 10, 20 anos. Então, talvez a gente demore mais 10 anos para poder se libertar disso tudo. Então, a gente não consegue grandes mudanças e rapidamente. Essas mudanças rápidas, a gente está fadado a recaídas. A gente, às vezes, resvala e cai um pouco para baixo. Então, a gente tem que perceber isso e perseverar, né? Aproveitar a oportunidade para caminhar junto com as pessoas que temos as nossas dificuldades, na nossa casa, na nossa família, é um ato de caridade, de profundo amor. Porque se a gente caminha junto de quem, às vezes, a gente não concorda muito,
tem diferenças, né? Vai exigir um pouco de paciência, de muito amor com essa pessoa, né? Nós vamos assistir coisas que não vai nos agradar, né? A gente tem uma imagem aqui que remete um pouco ao casamento, né? O casamento é bem mais ou menos parecido com isso, né? A gente se apaixona, fica louco de amor, casa, não é? Faz uma festona e tudo mais. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos mostrando como nós realmente somos e vamos enxergando a pessoa como ela realmente é, né? Aí, se a gente não ama de verdade, nós vamos cair nas estatísticas do IBGE, de um punhado de casamentos que só dura o tempo que a gente está pagando o parcelamento da festa, do fotógrafo, enfim, não dura mais que 1 ano e meio. É o tempo de pagar a dívida que a gente fez para viajar, para fazer festa, aí acaba, não é? Mas a gente também tem muitas histórias de casamentos de 50 anos, né? Que as pessoas vão se apaixonando novamente por pessoas diferentes. Nós vamos ficando com 20, com 30, com 40, com 50, né? Nós vamos ficando pessoas diferentes e vamos recebendo um marido diferente também, né? E vamos descobrindo belezas, né? E qualidades nessas pessoas. Então, a gente deveria ter esse mesmo olhar com as pessoas que a gente tem na família, né? O nosso filho, depois que ele deixa de ser um bebê e passa a ser um mocinho chato, que ouve o som alto e traz um monte de gente estranha para casa, também é uma nova pessoa, né? E que a gente tem que se apaixonar de novo, do mesmo jeito que se apaixonou quando pegou lá nas fraldas e a gente tinha o controle. A diferença é agora a gente não tem mais o controle. Você tem que aceitar, é uma pessoa diferente, que tem ideias diferentes, provavelmente não pensam como a gente, não é? Não tem como, então a gente tem que amar dessa maneira e aproveitar para aprender. Como eu disse agora há pouco, somos todos espíritos, estamos nivelados. Quando a gente entende isso profundamente, as coisas fluem mais rápido, não é? Quantos de vocês aqui que já têm filhos ou netos e percebe como esse pessoal mais novo ensina as coisas para a gente com uma facilidade, né? Não só a parte da informática, que eles dominam desde pequenininho, não é? Mas eles ensinam a gente a ser mais light, né? Como diz, mais carudo, né? De não ficar tão preso nos nossos preconceitos, nas nossas manias, de que para ir no lugar tem que ter roupa, de que para isso não sei o quê. Ah, se não me fizer um convite formal, eu não vou, não é? Não, só chamou pelo WhatsApp, não falou meu nome, mas chamou a família. Bom, o pessoal ensina a gente a ser mais leve, né? A ser mais fraterno até, porque a gente pensa às vezes, os mais velhos, se a gente pode ou não dispor de alguma coisa, o pessoal novo já tira logo dado, depois a gente consegue outro, enfim, a gente aprende muito. Então, aí também está uma grande, né, mudança de pensamento. A gente não está só para ensinar, né? Ao contrário, as situações da nossa vida vão mudando e a gente, uma hora é professor e uma hora a gente é aluno. Emmanuel nos alerta que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia. Perdoe sempre, pois a carne só enxergamos uma face da moeda de nossas existências. Isso aqui faz a gente lembrar que a gente está aqui falando, né, criticando, e às vezes querendo entender o porquê que a gente tem aquela pessoa na nossa família, né? Por quê, né? Por que é comigo, não é? Ou então até as situações mais difíceis. Puxa, é meu filho, eu tenho outros filhos, criei tudo igual, mas esse aqui, né? Tudo igual, mas ninguém é igual, né? Às vezes a nossa dificuldade, nós só vamos entendê-las, o porquê delas, quando a gente retorna para a pátria espiritual. Grandes surpresas, né, a literatura mostra para a gente de desencarnados que chegam do outro lado no plano espiritual e se arrependem amargamente, porque às vezes um parente não tão próximo, de dificuldade de relacionamento, que a gente passou uma vida inteira se debatendo, não é? Encarnação passada era mais próximo, era um filho que agora é um sobrinho e a gente não suporta, né, aquele menino em casa. Dá uma tristeza danada. Já imaginou a gente chegar do outro lado e falar assim, olha, essa pessoa que eu passei 50 anos aqui mentindo que não quero ir na casa dela, que eu não estou em casa para ela não vir na minha, é uma pessoa próxima, que deveria ter feito tudo e mais um pouco para poder conviver com ela, né? Como a gente falou agora há pouco também, as nossas simpatias e as nossas antipatias se atraem, né? O nosso pensamento tem um poder vibratório, um poder de atrair para nós aquilo que nós queremos muito e aquilo que também nós não queremos muito, de acordo com a nossa necessidade de aprendizado com aquela situação, né? A gente tem livros e livros, e às vezes nem
nem tão da doutrina espírita, explicando qual o poder da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa frequência vibracional, como é que a gente se liga com obsessores, né, com protetores, sempre de acordo com o nosso pensamento. Né? Os obsessores, primeiramente, somos nós que atraímos as dificuldades para a nossa vida ou as facilidades, mudando a nossa maneira de pensar. Não é? Quando dissemos que só a nossa face só será revelada no plano espiritual, às vezes a gente pensa que nós somos vítimas de alguém que nos maltrata, de alguém que não nos trata muito bem, mas nós não conseguimos saber o que foi que nós fizemos com essa mesma pessoa em encarnação anterior. Não é? Às vezes nós nos colocamos agora na situação de vítima, de coitados, de mal-amados, de judiados, mas numa encarnação anterior nós fomos carrasco dessa pessoa, maltratamos e às vezes cometemos atrocidades que é bom a gente nem lembrar. Né? Então é bom que a gente tenha sempre isso em mente. Quando a gente começa a sentir que nós somos vítimas ou somos infelizes por isso ou por aquilo, que talvez os papéis estejam trocados. Nós é que provocamos grandes tristezas naquelas pessoas. E por algum motivo isso ainda não ficou superado, por mais que a gente diga que nós não lembramos do passado, mas as nossas emoções, quando são muito profundas, a gente não consegue explicar por quê, a gente tende a se afastar daquilo que nos provoca medo ou grandes tristezas ou sensações estranhas, não é? Cada um aqui de vocês deve ter uma história dessa, de às vezes chegar num lugar com uma pessoa, não saber por quê, não quer ficar bem, não sentiu bem ou quer se afastar. Muitas vezes nós estamos ali pareando com pessoas que nós não fomos tão bom assim com elas, não é? E a gente também não pode estar tirando de mente, não é? Que às vezes a gente idealiza uma família, uma maneira de comportamento, porque a gente olha na casa do vizinho e a família da casa do vizinho é mais sorridente, é mais festeira e são mais unidos, não é? Mas a gente, mais uma vez, a gente está na família que a gente precisa, com as pessoas que a gente precisa e nós pedimos para estar. Né? Quantas nossas encarnações são planejadas, de acordo com o nosso merecimento, a nossa evolução, a gente pode opinar e pedir que algumas coisas aconteçam nessa próxima encarnação, de acordo com o nosso merecimento, a nossa necessidade e a nossa evolução. Então, muitas vezes, nós pedimos, sim, que aquela pessoa de difícil convivência viesse para a minha família. Né? Pedi, porque a minha última encarnação com ela foi muito ruim. Então, na próxima, eu quero tê-la novamente. Olha, nessa encarnação fui uma filha muito ruim, dei muito trabalho, enfim, fiz minha mãe infeliz. Então, na próxima encarnação, eu queria trocar de papel com ela. Eu gostaria de ser a mãe dela. Né? Então, a gente recebe, né? Na outra encarnação, o espírito que já foi um pouco sofrido na nossa convivência, provavelmente eu vou ter uma filha que vou ter uma dificuldade para cativar, enfim. Não é impossível, mas as nossas relações de parentesco são contínuas. A gente troca de papel, mas a gente não fica muito longe das pessoas. Não é? Então, estamos situados na família certa, com as pessoas adequadas para a nossa evolução. Não é? Muitas vezes a gente não veio para fazer festa junto. A gente veio para aprender junto. E a gente vai aprendendo até que a gente consiga fazer festa. Mas muitas vezes no começo é difícil. Não é tão fácil assim. Mas ninguém errou de endereço, ninguém está nos punindo, ninguém está nos castigando. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. Né? Pode ficar melhor. Depende do nosso entendimento, da nossa força para superar. Né? A gente tem que se esforçar muito para amar, às vezes, as pessoas. Né? Algumas pessoas têm um coração tão endurecido, um comportamento tão assim, espinhoso, né? Que até para a gente abraçar, chegar perto, demonstrar carinho, as pessoas vêm como de tão anos-luz de se deixar abraçar, entendeu? A gente tem que quebrar a couraça da pessoa, né? Independentemente da formação espiritual, né? Tem a cultura, não é mesmo? Nós às vezes reclamamos assim, meu pai é tão fechado, ele não gosta, ele não conversa, né? Quer ver ele ficar vermelho, você abraçar e beijar. Às vezes a criação molda, né? Hoje nós estamos vivendo outros tempos em que
os pais beijam seus filhos, abraçam, são companheiros, né? Mas tempos atrás, a educação era um pouco mais rígida, né? E se o pai se demonstrasse muito afável, muito carinhoso, né? Tinha-se o medo dele perder o respeito, né? Coisas que nós estamos superando, graças a Deus, mas, enfim, nós ainda temos que colher algumas coisas do nosso passado, mas ninguém faz ou é por maldade. Nós aprendemos a fazer alguma coisa até que isso seja mudado e a gente veja uma maneira diferente, né? De ser, de educar e de comportar. Não é? Então, perdão, tolerância e resignação e paciência é a receita para a gente poder conviver bem, né? De poder aceitar as pessoas da maneira como elas são, não é mesmo? Veja o exemplo de Jesus. Jesus entre os apóstolos, né? Seus discípulos, nem todos eram tão chegados, tão amigos, né? Tão próximos, mas cada um à sua maneira. Pedro com sua rustidez, Lucas e Mateus com a sabedoria. Todos foram necessários para os trabalhos de Jesus. Não é? E nenhum deles foi desmerecido, ou a gente não consegue dizer que esse foi mais importante ou menos importante. Não é? Cada um de nós, com o nosso temperamento, o nosso comportamento, na nossa família, somos essenciais. Sem contar que, se há um lugar onde as coisas podem acontecer, é dentro da família, não é? No nosso país, nós deveríamos ter um núcleo, um ministério das famílias, né? Que cuidasse de manter as famílias unidas, de dar condições às mães de ficarem com seus filhos o maior tempo possível, entendeu? De dar aos pais, aos maridos, uma maneira deles chegarem mais rápido na sua casa, enfim, investir no cuidado da família, do filho, na convivência, para que nós conseguíssemos baixar o índice de criminalidade, não é mesmo? De tanta coisa que está assolando o nosso país aí, que a gente poderia começar isso fazendo nas casas, né? Muitas vezes a família é desfacelada e é bombardeada porque o pai e a mãe têm que sair para buscar alimentos e às vezes arrumar 1, 2, 3 empregos e vai se afastando daquilo que é a nossa missão, não é mesmo? De cuidar daqueles que nós temos embaixo da nossa casa, embaixo do nosso telhado, não é? E a gente sempre lembrando, né, pedindo sempre que a gente transforme a nossa casa, o nosso lar, num lugar agradável de se estar, não é mesmo? Que ali as nossas diferenças sejam mínimas, que a gente possa discordar de algumas coisas, mas que isso não nos afaste, né? Que a gente possa torcer para times diferentes, que a gente possa ter gosto musical diferente, né? Que a gente possa gostar de cores diferentes, mas que a gente se goste sempre muito, respeitando as diversidades, respeitando as escolhas, não é? Respeitando, por mais difícil que seja, não é? Respeitando aquele que nós temos do nosso lado, do nosso companheiro de jornada, não é? Nós chamamos de filho, chamamos de marido, chamamos de cunhado, mas nós somos, em verdade, companheiros de jornada, não é? O que nos aproxima mais é que alguns chegaram antes para preparar o caminho para o outro. Só isso. Depois a caminhada é igual. A caminhada é igual. E a gente pode fazer muita diferença nisso, mudando a nossa maneira de pensar assim. Pensando que as coisas não se acabam por aqui, essa não é a primeira vez, essa não vai ser a última vez que a gente está junto, não é? Pode ser que na outra encarnação a gente morava num condomínio, agora a gente mora na casinha lá longe, e pode ser que a gente more na casinha lá longe agora, e na próxima a gente more melhor, não é? O que faz a diferença é como a gente vai conseguir essas mudanças juntos, né? Sair para fazer alguma coisa diferente para a gente, correndo sozinho, a gente consegue. Agora, caminhar e levar os outros juntos é um pouco mais difícil, mas tem um sabor diferente. A gente chega sozinho lá do outro lado, não tem com quem comemorar, não tem com quem partilhar. Não tem com quem partilhar. Então, que a gente tenha isso em mente. Independentemente de separações, de divórcios, outras coisas que eu vejo o dia todo lá, mas que a gente continue sendo amigo, né? Que o marido continue sendo amigo da mulher, que a mulher continue sendo amiga do marido, que os filhos sejam respeitados, né? E que o amor é que resolva as nossas diferenças, respeitando sempre as escolhas, né? As escolhas, porque cada um de nós está num momento diferente, né? E hoje a gente pode responder só por aquilo que a gente sabe e a gente conhece.
o outro a gente tem que respeitar a opinião diferente, a discordância, a divergência, mas nunca, nunca, nunca querer o mal a alguém, desejar o mal a alguém ou fazer o mal a alguém. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês levem essa reflexão para casa, que ali é o lugar onde tudo acontece. Nós não formos felizes ali, dificilmente nós vamos ser felizes no nosso trabalho, na nossa empresa, no nosso bairro, enfim. Se eu não sou carinhoso lá, não adianta ser carinhoso lá no racha da bola, ou no clube, ou na academia, é lá. Tá? Se alguém ainda está buscando uma missão para chamar de sua nessa encarnação, a missão é viver lá na tua casa, com as famílias, com a tua família e com as pessoas que estão te esperando hoje lá. Obrigada.